Reconectando. Nossa conversa hoje é sobre saúde masculina. Vamos falar com a doutora Ceia Comoa. Vamos ver aqui. Legal, já está online. Deixa eu ver se eu consigo convidar o doutor para entrar ao vivo. Alô? Oi, Beto, Boa você me noite, escuta? tudo Boa bom? noite, tudo bem? Tudo tranquilo? Tudo tranquilo? Que honra ter o senhor aqui com a gente. Muito obrigado por Nada, aceitar nosso convite. o privilégio, irmão, é todo meu o privilégio de bater um papo com você, Humberto, sobre um tema que a gente gosta, que a gente é nosso dia a dia, é muito gratificante para mim. Primeiro, Muito bom. pode ter certeza. Obrigado. Então, agradeço em nome de todo o coletivo ter sua presença. Há muito tempo, os irmãos vêm perguntando, vêm pedindo a presença de alguém especializado na área para falar com a gente, para conversar com a gente. E a gente vivia ansiando por isso. Quando eu vi o seu perfil, poxa, foi uma surpresa muito grata. E eu fiquei muito feliz com o aceite do convite, para que finalmente as pessoas possam tirar suas dúvidas, bater um papo também descontraído, né, sobre esse tema tão importante que é a saúde masculina. E primeiramente queria que o senhor se apresentasse, falasse um pouquinho do seu trabalho, para quem não conhece ainda o que o senhor vem fazendo. Tá bom, Beto. Assim, meu nome, cara, é Alceu Amor Júnior. Eu sou urologista, né? Eu moro em Brasília, né? O caminho da minha formação eu comecei fazendo faculdade aqui em Brasília, né? Foram 6 anos de faculdade de medicina. Depois a gente faz, para ser urologista, a gente faz uns 2 anos de especialização em cirurgia geral, que é uma cirurgia que contempla todas as áreas cirúrgicas. Depois a gente faz mais 3 anos de urologia e depois eu fiz um fellow curto em cirurgia minimamente invasiva. Sim. E a gente vem trabalhando dentro desse contexto de urologia, saúde masculina, nos últimos 10, 12 anos. Perfeito, muito bom. E a gente percebe que é uma área que, eu não sei porquê, mas é muito pouco procurada entre os homens. A gente percebe que muitos homens vêm a saber que existe urologista lá depois dos 40, quando começa a ter aquela discussão em torno do câncer de próstata. E por que isso? Assim, o senhor tem alguma ideia de por que é tão pouco difundida entre os homens essa especialidade médica que é tão importante para nós? Perfeito, Humberto. Isso que você está falando é muito sintomático. A gente tem um dado de realidade que, na verdade, é um dado objetivo. Você sabe, Humberto, até os 40 anos de idade, cara, 50% dos homens nunca foram ao médico para nada, né? Então, Nossa, isso é um dado muito impactante para a gente, né? Se a gente extrapolar para o universo das nossas irmãs e das mulheres como um todo, elas começam a ir ao médico, já tem uma frequência de ir ao médico logo no início da puberdade, né? Então, talvez por que acontece do homem não procurar o médico com facilidade? Porque ele não tem problema de saúde antes dos 40 anos de idade? Claro que não, a gente tem muitos problemas de saúde. Mas basicamente porque a figura do urologista como médico do homem é uma figura que tem sido construída nos últimos anos, né? A nossa Sociedade Brasileira de Urologia e sociedades internacionais têm batido bastante nessa tecla. Aquela porta de entrada, a mulher às vezes vai no ginecologista e descobre que tem diabetes, vai no ginecologista e descobre que tem pressão alta. A criança ou adolescente vai ao ginecologista para discutir sobre sexualidade, sobre prazer, sobre orgasmo, sobre transexualização, que é a história da mudança de sexo. E essa cultura tem sido construída, mas está muito incipiente. Então, a gente, homem, precisa ter esse papel, né, e trazendo para o contexto desse nosso coletivo aí dos pais pretos, a gente precisa trazer essa consciência para os nossos filhos e filhas que a gente precisa cuidar da saúde a todo momento, né? E esse perfeito. cuidado da saúde é feito, só dando uma pincelada bem básica, hoje, lá quando a criança tem fimose. Então, é lá no começo da vida masculina dessa criança. O urologista já deve ser procurado nessa situação.
A nossa formação contempla a uropediatria, então a gente pode prestar uma orientação, uma assistência, desde lá do bebê, desde lá da criança, do recém-nascido. Nossa, é muito bom saber disso. Ontem mesmo eu fui dar banho no meu filho, e aí quando eu fui abrir, né, o pênis dele para passar um sabãozinho ali, que dizem que não é legal deixar aquilo fechado muito tempo, Sim, saiu um sim. pouquinho de sangue. Eu já fiquei preocupado, porque eu não sabia se era natural, já que é uma área que vive fechada, ou se já é um problema, né, esse sangramento. Eu fiquei pensando, poxa, seria legal se tivesse um urologista para criança, né? Mas como não tem, deixa para lá, né? Então, já é o caso de eu procurar um médico para perguntar e procurar Sem saber sobre. dúvida, sem dúvida, sem dúvida. Aqui em casa, Humberto, eu tenho o privilégio de ter uma pediatra como esposa, ajuda bastante. Mas, assim, a gente da urologia, nossa formação contempla uma carga muito pesada, assim, muito pesada no sentido muito enfática da uropediatria, né? As doenças urológicas da criança, elas são bem específicas. Então, às vezes, aquela orientação que você vai conversar com algum colega, ou que o pediatra vai passar para você, com certeza ela vai ser muito mais refinada quando passar pela mão do urologista. Então, por exemplo, no caso do seu filho, a gente sabe que existe uma fimose fisiológica, existe aquela pelezinha que cobre a cabeça durante um tempo, isso é normal. A gente precisa fazer exercícios de exposição. E assim, tranquilizar os pais, falando, eventualmente vai sangrar, vai fissurar um pouquinho, ensina ele a fazer, tira aquele esmegma, que é aquela massinha, tudo isso é coisas que a gente vai ajudar a dar uma orientação até chegar, porventura, numa cirurgia. Mas a gente é capaz e a gente tem formação para isso. Perfeito, muito bom. E é muito bom também que eu esteja falando com um pai de menino, assim como eu, porque muitos outros pais estão acompanhando a gente, vão acompanhar posteriormente, vendo esse vídeo depois, e a gente já poderia deixar alguma forma de orientação. Como que a gente pode fazer com que esses pais criem seus filhos de uma maneira diferente da que eles foram criados, né? Porque eu, por exemplo, a minha família não me levou cedo ao urologista, né? Eu fui por iniciativa própria, acho que com 23 anos, se não me engano. Como é que a gente pode estimular esses pais a já terem, né, esse hábito? Qual seria a frequência, né, que ele deveria levar o filho ao urologista? Seria uma coisa anual, semestral, mensal? A partir de que idade, né? O senhor deu o exemplo agora de bebê já ser importante consultar. Bebê, ok, em que fase, em quantos meses? Como é que seria isso? Perfeito, é muito marcante isso, sabe, Humberto? Então, assim, o que que a gente tem de conceitual, né? Assim, de métrica? A saúde masculina ela deve ser, como a gente falou há pouco, contemplada durante a vida inteira. Claro, os marcos são importantes, né? Então, assim, dentro daquele contexto, trazendo da realidade feminina, a criança ou adolescente, quando entra na puberdade, talvez seja um momento fundamental de procurar o urologista. Então, aquela coisa da iniciação dos pelos pubianos, começa a alterar a voz, começa a ficar com aquele crescimento descompassado de membros superiores, membros inferiores, talvez esse seja o primeiro momento e um momento muito importante de levar a criança ao urologista, para ter a primeira consulta, tá? Para ter o primeiro contato com o médico do homem, tá? Não relegando e diminuindo a importância dos outros colegas, mas só que o exame da genitália, por exemplo, é um exame que muitas das vezes não se faz numa consulta de rotina habitual. E a gente da urologia vai ter essa capacidade de dar uma orientação. Esse é um momento muito crítico também para a criança, para o adolescente, é um momento de muita mudança hormonal. Então, cabe para a gente a orientação, inclusive naquelas crianças, sabe, Humberto, que vão caminhar um caminho da transexualização, da aceitação do sexo genético com sexo exposto, né, no fenótipo. Então, assim, é importante nesse momento da adolescência o primeiro contato com o médico urologista, com o médico do homem, com a ressalva de que qualquer evento que surgir anteriormente a isso, principalmente relacionado à parte de genitália e parte de desenvolvimento, deve ser colocado o urologista nessa equipe multidisciplinar para abordagem. A frequência, Beto. O que a gente determina hoje? Hoje, o ideal é que a gente procure o médico urologista pelo menos a cada 2 anos a partir da puberdade, tá?
E essa procura, Humberto, faz sentido por conta das doenças mesmo. A gente concentra nosso foco lá nos 45, 50 anos de idade, quando a gente vai ter câncer de próstata, quando é maior a frequência do câncer de próstata, mas eu sempre gosto de comentar, por exemplo, que a frequência do câncer de testículo ela é mais comum entre os 20 e 40 anos de idade. Então, Humberto, a gente pode ter aquele adolescente ou aquele adulto jovem que palpa um carocinho no testículo e acha que é absolutamente nada. Que acha que é normal, que tem uma pancada, namorou, tomou um chute ou qualquer coisa assim. E, na verdade, ele está no momento de maior incidência do câncer de testículo, por incrível que pareça. Então, assim, negligenciar os cuidados que a gente tem, né? A gente vem de uma cultura muito machista, em que a nossa masculinidade está sendo discutida agora, mas a gente precisa rever muito isso. Por quê? Procurar o médico é uma questão de saúde independente do nosso gênero, independente da nossa opção sexual, a gente precisa procurar, né? Muito bom. E é por aí. É por aí. Perfeito. O senhor já falou um pouquinho sobre isso no começo, mas eu acho importante salientar, porque é muito a ideia que o senso comum tem sobre a especialidade do urologista. Então, eu vou fazer essa pergunta novamente, embora já tenha sido pontuada. Qual é a especialidade do urologista? O urologista é só para falar de pênis? É isso mesmo? Perfeito. Isso é uma coisa muito legal da nossa especialidade, Humberto. A urologia, o nome completo da especialidade é urologia e andrologia. Urologia, a gente contempla a assistência de todas as patologias relacionadas ao rim, bexiga e via urinária. O que é isso, Humberto? Todo mundo tem, homens e mulheres, tá? Então, a gente cuida de rim, bexiga, rim, ureter, isso todo mundo tem. Existe um braço, uma área do conhecimento da urologia que chama andrologia. Essa sim, exclusiva do sexo masculino, que trata do aparelho reprodutor e da genitália masculina. Então, às vezes as pessoas estranham muito falar, uma moça foi para um urologista? Foi, ela tem bexiga, ela tem rim, né? Ela tem incontinência urinária, ela tem criança, né? Ela precisa de uma orientação contra o desfraude. O urologista pediátrico é um especialista sensacional para discutir o desfraude com os pais, uma fase tão importante para a gente. Então, assim, o urologista, em resumo, é médico de homem, mulher, criança e idoso. A gente contempla tudo, graças a Deus. Perfeito. Muito bom trazer esse conhecimento que muitas pessoas realmente ignoram isso, especialmente no senso comum, né? E essa ideia de que o homem ele não precisa, né, ir ao médico, o homem que é viril de verdade, ele não tem que ter essa ideia de fragilidade, de qualquer dorzinha procurar um médico. Como é que a gente pode desconstruir essa ideia, né? O senhor é pai de menino, né? Tem alguma coisa assim do cotidiano mesmo que a gente possa fazer para fazer com que os nossos filhos, né, entendam desde cedo que eles também são sensíveis, que eles também têm vulnerabilidades, que eles também precisam cuidar da saúde, tanto quanto as mulheres, e deixar essa ideia que já está enraizada na sociedade, que o cuidado é algo do feminino e o homem ele se arrisca mesmo, não se preocupa, e isso seria masculinidade? Perfeito, Humberto. Eu acho que é por aí. A gente primeiro tem que desconstruir do básico, né? Aquele conceito, menino não chora, menino não sente dor. Isso aí tem que ser conceitos colocados na gaveta, tem que ser desconstruídos. E eu vou te dando um dado bem objetivo também. Você sabe que a infecção urinária, né, que as mulheres incomodam tantas mulheres, ela é mais comum em dois momentos que ela é mais comum na gente homem. Até os 5 anos de idade e depois quando a gente fica mais velho. Então, assim, às vezes, você imagina o tanto de meninos pequenos que estão ali com a dor para urinar, aí o pai fala, não, você não vai urinar, segura, homem faz xixi em pé, homem não... Então, essa desconstrução, essa construção da masculinidade baseada na força, no homem não chora e tudo, a gente tem que construir desde esse momento, em que o menino fala, papai, tá doendo o piu-piu. Então, o piu-piu dói, o piu-piu dói. Se o piu-piu estiver doendo muito, você chorar é normal. Você caiu, você bateu a cabeça, você chora, meu filho. Dor é normal. Quando a gente sente dor, a gente precisa chorar. Então, essa construção precisa ser feita, assim, desde da primeira infância, sabe, Humberto? Que a gente fala que é até os 5 anos de idade.
né? Que a gente vai construir aquele homem que vai se preocupar com a saúde. Não vai construir um homem não é hipocondríaco porque vai ao médico com frequência. O homem não é hipocondríaco porque vai ao médico tirar alguma dúvida. Não é, as mulheres fazem isso o tempo inteiro. Então, ir ao médico, a gente vai desconstruindo esse conceito também de que a gente não sente nada, que a gente tem um corpo fechado, que a gente não pode sentir dor, a gente não pode ter dúvidas sobre nosso corpo, a gente não pode perceber uma pinta e querer ir ao médico, porque pinta não é nada. Isso a gente tem que desconstruir desde a infância. Muito bom. E eu vejo que o senhor tem um discurso muito lido hoje em dia como desconstruído, né? Que é essa ideia do homem falar de sentimento, o homem falar de sensibilidade, de afeto, de fragilidades. E aí fica a pergunta, como é possível, né? Como é que foi possível para você trazer essa vivência que demonstra ter... você teve um pai presente, um pai sensível, afetuoso, que desconstruiu essa ideia do toque e da afetividade. Como é que você adquiriu essa visão? Alberto, eu adorei essa sua pergunta. Talvez a gente poderia passar a live toda só conversando sobre isso. Alberto, eu sou filho de brasileira, minha mãe é natural de São Luís, no Maranhão, e meu pai é ganês, de Gana mesmo. Nasceu numa cidade que chama Cofurido, é bem próximo de Accra, que é a capital de Gana, né? Então, eu sou filho de brasileiro com africano. Meu pai, Humberto, já é falecido, mas ele não tinha momento nenhum que ele tinha vergonha de falar: filho, eu te amo. Filho, eu te amo. Eu te amo. Ele chorava na nossa frente, diante das dificuldades. Ele abraçava a gente, pegava na nossa mão, que talvez seja uma das coisas que eu mais sinto falta na minha vida, é o toque do meu pai. Ele pegava na gente. Então, ele é aquele pai afetuoso, pegava, abraçava. Não tinha vergonha de chorar na frente da gente, mesmo ele sendo construído num ambiente muito difícil, um ambiente africano que também tem suas particularidades, seus machismos, mas ele tinha muita sensibilidade. Por várias e várias vezes, eu ouvi meu pai me dizer: eu te amo. Faz isso, eu te amo. Brigar, ser duro comigo, mas falar: eu te amo. Isso vinha muito fácil. Quanto minha mãe, um papel fundamental, porque foi uma guerreira que, diante do falecimento do meu pai, construiu e conseguiu estabelecer 3 filhos dentro dessa nossa sociedade racista, machista. Eu tive grande parte da minha vida construída com uma referência feminina, que era minha mãe, que também era muito, né? Que está muito presente na minha vida, muito afetuosa. Não tem medo de brincar, não tem medo de abraçar. Então, tudo isso eu tento passar um pouquinho para o Marte. Abraçar, beijar. Papai dá beijo, homem dá beijo na bochecha do outro. Qual o problema? O homem abraça, o homem anda de mão dada. Qual que é o problema, Marte? Nenhum. Isso é amor, é afeto, é carinho. Muito bom. É muito bom ouvir isso, porque para muitos pais ainda é um tabu a expressão do afeto, especialmente quando é um filho do gênero masculino, né? A gente tem... Até o nosso presidente, né, já tem numa entrevista que ele disse que nunca disse eu te amo porque são filhos homens, né? Não se fala eu te amo para um homem. Então, a gente vê, né, que isso é uma coisa enraigada e a gente precisa trabalhar isso. E é muito bom ter aqui um homem que tem essa percepção e compartilha isso com a gente, né? Que dá um reforço a esse exemplo tão importante. E como é que é a sua relação com outros pais, né? Porque eu percebo que esse discurso, ele ainda não é tão bem recebido na roda, né, da masculinidade, né? Os homens, de modo geral, não expressam muito ainda suas incertezas, suas questões, e fazem ainda essa banca, né, esse personagem do durão socialmente. Então, socialmente, você também é assim, desconstruído, falando de tudo, se abrindo, falando de sentimento, ou performa essa masculinidade que se espera da gente, especialmente do homem preto, né, no dia a dia? Você sabe,
Um dos últimos livros que eu li, assim, nos últimos 2 meses, é um livro do Ta-Nehisi Coates que chama Entre Eu e o Mundo. Não sei se você já leu esse livro alguma vez. Não, não. Ele fala, eu posso depois te enviar, eu gosto muito desse livro. Ele fala da proteção do corpo negro. Tá? É um autor negro, ele é um jornalista negro americano, e ele fala da proteção do corpo negro. Ele fala, né, entre várias outras coisas, aquela coisa do Malcolm X, que a gente nasce preso, né, o negro nasce preso e a gente precisa de alguma forma se libertar. Pô, eu vou chegar ao ponto das minhas relações sociais, mas só para pincelar isso que eu gosto sempre de comentar. Então, para a gente se proteger nosso corpo, físico e mentalmente, a gente precisa ter a cabeça que a gente precisa se proteger. A gente vai se proteger mostrando quem a gente é verdadeiramente. Então, Humberto, eu vou ser bem honesto com você. Eu não tenho medo de falar que eu amo meus amigos. Eu falo para eles. Eu mando mensagem, falo eu te amo você, amo vocês. Eu sou construído dessa forma, sabe? A gente traz com a gente esse machismo, essa masculinidade que a gente tem que desconstruir no dia a dia. Então, hoje, eu vejo grandes colegas, grandes amigos do coração que têm essa coisa de trazer para o filho a masculinidade. Eu tento não fazer isso tanto. Tento me policiar para não fazer isso tanto. E tento, mesmo diante dos meus amigos, mostrar o afeto que eu tenho para o meu filho de forma o tempo todo. Então, não é porque eu estou na casa do amigo que eu vou deixar de dar um beijo, de brincar, de chamar de nomes no diminutivo, de fazer brincadeiras assim que, às vezes, a pessoa mais séria vai falar, cara, ele está brincando desse jeito, com o filho dele homem. Essa é a forma de eu demonstrar, né? E demonstrar, as pessoas que estão perto de mim sabem que, voltando ao assunto de proteger o corpo, eu tento romper essa barreira desse racismo estrutural que a gente tem, baseado na minha capacidade, no meu momento que eu tenho de vida agora, de poder transitar entre os lugares que nossos irmãos talvez não conseguiriam, ou conseguiria de forma muito dificultosa. Então, eu tento mostrar primeiro que eu sou negro, muito claramente, entendeu? Que eu vou me comportar como tal, que eu não vou admitir, às vezes, que a pessoa tem um comportamento que vai me atacar. Porque essa é a forma que eu tenho de proteger meu corpo. Mas, ao mesmo tempo, eu vou mostrar que é o afeto, que a negritude é afeto. A nossa ancestralidade, nossos ancestrais, foi construído baseado em tribos, Humberto. A gente era junto. A gente gosta de estar junto. A gente gosta de se tocar. A gente gosta de fazer barulho. Então, isso eu tento, nas pessoas negras e nas pessoas brancas que convivem em mim, perceber que, assim, o afeto, eu gosto de estar junto, eu gosto de ser carinhoso. É por aí, eu tenho exercitado isso cada vez mais. Perfeito. E existe uma resposta para a pergunta o que é ser homem? Tem algo que demarca o homem e que define, né? Aqui está o homem, aqui está uma mulher. Dá para a gente falar hoje no que é ser homem, o que é masculinidade, o que é ser masculino? Eu acho, Humberto, que a definição de masculinidade, feminilidade, homem ou mulher, hoje em dia a gente é plural, né? Assim, falar para você que uma pessoa é homem porque ela nasceu homem é uma visão muito limitada. Ela caminhar a vida inteira achando que ela precisa ter comportamentos que estão dentro da casinha porque ela é homem. Não. A diversidade é muito rica. A diversidade inibe o racismo, a diversidade inibe a homofobia. Então, quanto mais pessoas diferentes você ter perto de você, com certeza você vai ser um ser humano melhor. Quando você é construído dentro de um ambiente em que você renega uma pessoa que nasceu homem, mas em determinado momento optou por fazer uma transexualização, optou por sair por pessoa do mesmo sexo, você está negando a essência de ser humano. Por quê? Isso não faz sentido. A gente foi criado para estar junto, mesmo sendo de cor diferente, de sexo diferente. Isso é muito vazio. Esse conceito que está de homem, que
você nasceu homem, você vai ter esse espaço, você vai caminhar dentro dessa casinha. Isso, inclusive, do ponto de vista biológico, não faz sentido, né? Não faz sentido. Perfeito. E qual é a sua leitura disso mesmo? O senhor se vê como um brasileiro, como um africano, um brasileiro em diáspora? Qual é a sua percepção acerca da identidade racial aqui no Brasil? Certo. Humberto, na verdade, eu tive as duas referências muito fortes, sabe? A família da minha mãe é uma família muito forte, muito guerreira. Minha mãe, minha avó, como muitos dos nossos parentes, veio de uma família extremamente pobre, trabalhava em casa de família, tá? Foi empregada e, mesmo assim, ela criou 9 filhos com muita dignidade, todos formados, todos estudaram, baseado no tanto que ela era rígida na educação, tá? E todos esses meus tios, do lado da minha mãe, têm a negritude de forma muito forte, né? Todos, todos. Eu tenho uma prima que é autora de um livro sensacional, Ela Não Está, chama Maíra. Ela é muito ativista, muito, muito mesmo. E isso é fruto de uma construção que a gente teve desde lá da minha avó. Esse é o lado da minha mãe. Então, um lado de negritude muito forte. O lado do meu pai, eu tive a oportunidade, e já fui à África também, de ver. Eu digo que eu tive a oportunidade de ver talvez os dois lados da história de forma bem clara. Porque meu pai vem de um contexto em que a população branca onde ele morava era mínima, e minha mãe vem no contexto contrário. Então, o que eu me defino? Claro, eu sou brasileiro, tá? E minha identidade é brasileira. Eu gosto muito de ser brasileiro. Mas eu nunca esqueci que eu tenho um sangue muito africano correndo nas minhas veias. Muito. Então, assim, eu gostava de ouvir música de preto, eu gostava de vestir roupa como os pretos vestiam. Por quê? Meu pai sempre me falava, sabe, Humberto? Nunca, nunca, nunca mude seu comportamento porque você acha que vai ser mais aceito, porque você não quer vestir roupa colorida, porque você não vai gostar de uma menina diferente. Não. Assuma quem você é até o final, mesmo que a consequência seja a pior possível, e se defenda. Eu tive uma postura, sabe, Humberto, do meu pai que era muito forte, ele tinha muito orgulho. Então ele falava para todo mundo que era africano, que era negro. Então, esse empoderamento, eu acho que eu peguei muito do meu pai. Em contrapartida, minha mãe era a única negra em determinados momentos na faculdade, a gente era os únicos negros em determinados momentos no lugar onde a gente morava, mas mesmo assim minha mãe sempre ensinava para a gente manter a cabeça erguida. Então hoje eu me considero um brasileiro, eu sou brasileiro, mas eu tenho ancestralidade muito forte em mim. Então eu gosto de me vestir como negro, eu gosto de escutar música de preto, eu sou assim. Eu sou assim, Perfeito. assim. Minha ancestralidade é o que me faz a conexão. E eu vi um comentário muito bom, não sei, foi você que fez uma vez também, falando que assim, a gente se limitar e a gente entender a nossa negritude e o nosso papel, a gente precisa pescar lá na África. A gente brasileiro, precisa pescar lá na África. Porque se a gente ficar limitado com o que oferecem para a gente a sociedade, a gente vai cair nesse nosso racismo estrutural, em que a gente ou é pagodeiro ou é jogador de futebol, ou só pode gostar dessas coisas. Então a gente precisa ler muito e a gente precisa resgatar nossos filhos e falar, ó, você é brasileiro, mas sua conexão tá lá, é isso, você veio daqui. A roupa que você usa é parecida que seu avô, que seu bisavô usava é esse. O caminho que você precisa fazer para chegar a um caminho de destaque vai ser um caminho mais difícil. E você tem que lutar por isso. Se você tiver que entrar por cota, você vai entrar por cota. Por quê? O racismo era um evento econômico lá atrás. Trouxe muito prejuízo para a gente. Para a gente chegar ao ponto que as outras pessoas estavam, eu não tive esse privilégio, mas a gente sofre mais. A mulher preta sofre mais ainda do que a gente. A criança negra, a mulher negra, criança, ela sofre muito mais. Ela vai para a escola, as meninas falam que o cabelo dela é feio. Aconteceu com minha sobrinha de 4 anos de idade.
entendeu? Então, assim, tem que falar, não, seu cabelo é lindo, isso é uma coroa. Aquele conceito todo que você está cansado de saber, Humberto, a gente precisa conectar com a África. Se a gente negro Bom, brasileiro não conectar com a África, a gente fica sem fundamento para se defender. Voltando perfeito. naquele livro, né? Muito bom. A nossa irmã Viviane perguntou o nome do livro da sua irmã, que ela não pegou. É o livro da minha prima, na Da verdade. sua prima. Ele se chama Ele Não Está. Eu vou ver se eu consigo pedir para minha esposa pegar aqui só para mostrar a capa para você. Eu vou fazer um Ah, merchan bem sim. leve Ele dela, não mas eu está, vou né? pedir. Ele não está. Eu vou pedir para minha esposa trazer aqui. Ela vai trazer aqui rapidinho. Eu mostro a Sim. capa para você. Perfeito. Esse livro, Uhum. desculpa, só finalizando. Esse livro fala violência policial, das mães do maré, é bem legal. Perfeito. Eu ia perguntar se você se considera um ativista, um militante. Você sabe, Humberto, isso é uma pergunta importante que você está me fazendo também. Isso foi construído, tá? Eu tive muitos problemas, de racismo ao longo da minha vida inteira, como todos nós. Muitos problemas, né? Mas eu tinha um arcabouço de ser firme, né? Então, assim, às vezes quando eu voltava chorando, eu falava, pô, papai, alguém chegou lá embaixo e não quis brincar comigo, brincou com todo mundo, e falou, meu filho, às vezes a pessoa não brincou com você porque achou que você era morador de rua. Então você tem que chegar lá e falar, ó, não sou morador de rua, eu tenho papai e mamãe, meu papai e mamãe estão lá na minha casa. Então, assim, isso era exercitado comigo o tempo todo. Agora eu vou ser bem honesto com você, Alberto. Depois da minha adolescência, e depois como eu fui passando na faculdade, era eu e outra colega negra. Na minha primeira turma de residência só tinha o de negro. Na minha outra turma de negro, na minha outra residência, de todos os especialistas que estavam, eram mais de 300, eu era o único negro. Na minha especialização nos Estados Unidos, eu era o único negro. Eu percebi, eu preciso me posicionar. Talvez o nosso ativismo negro, a gente é muito. Existe vários leques, né? Eu entendo, Humberto, do ativismo negro ligado à esquerda, ligado a partidos políticos, ao movimento negro, eu entendo completamente e concordo com muitas daquelas coisas. Mas a gente também tem um outro ativismo que está, por exemplo, em eu ser médico e eu ter uma posição que talvez a gente, no momento ainda, não tem muitos médicos negros. Então, eu preciso me posicionar, estar lá nessa posição e as pessoas saberem que eu sou um médico negro. Por quê? Elas olham em volta e não veem médicos negros. Então, isso tem que trazer desconforto para as pessoas e falar assim, por que não tem? Então, eu estar lá, o meu papel talvez seja esse, eu estar lá e falar assim, eu estou aqui, um negro com nome de africano, que eventualmente veste roupas africanas, que é diferente, mas por quê? Olha em volta, por que não tem outros? Existe algum motivo para não ter outros? Claro que existe, e eu e você sabemos muito bem qual é. Perfeito. E muitas pessoas consideram, especialmente pessoas do meio da militância, que uma das formas de fazer também um discurso é através do casamento e do relacionamento intrarracial, né? Por procurar alguém da mesma raça, uma pessoa também negra, para mostrar que apesar, né, de ter uma posição, um destaque social, não houve uma opção por um símbolo, né, do que vale mais na nossa sociedade, que é a mulher branca, loira, olhos claros. Você concorda com essa visão de que o relacionamento afetivo ele também é um posicionamento ideológico, ou o amor tem que ser uma coisa livre, o sentimento tem que ser algo espontâneo, que não olha quem, você simplesmente ama, e se for uma pessoa branca, loira, aconteceu e é isso mesmo? Eu tenho vários exemplos na família das duas situações. Eu vou te falar do meu sentimento, do que eu vivi, né? Eu fui construído dentro de uma sociedade machista, branca, racista, aquela coisa toda que nós todos conhecemos, né? Mas eu vou te falar, eu tive algumas namoradas brancas, tive algumas namoradas negras. As namoradas brancas que eu tive foram maiores. Namorei mais com gente branca do que com gente negra. Mas você sabe, Humberto, lá no fundo do meu coração, eu sentia que eu precisava de alguém que me entendesse completamente. Que passasse pelas mesmas dificuldades que talvez eu passasse.
não renegando tudo que eu vivi, porque eu só estou aqui baseado no que eu construí, no que minha vida me trouxe, né? Nas construções das experiências que eu tive. Mas, respondendo a sua pergunta de forma objetiva, Humberto, eu acho que a gente se aproximar de uma relação com uma pessoa negra, a gente cresce muito, porque a gente tem os mesmos problemas, as mesmas dificuldades. Minha esposa é negra, Humberto, e minha esposa é uma negra de pele clara, né? Mas aí eu te falo das experiências. Minha esposa, ela é negra, o pai dela é negro, a mãe dela é branca, né? E eu vejo o amor que eles têm, e eu vejo a capacidade que minha sogra, por exemplo, tem de parar e escutar a gente falar. Então, assim, mais do que a gente ter a relação entre a gente precisa ter alguém que pare, escute, entenda os nossos problemas. Isso fica mais fácil quando a gente tem uma relação com uma pessoa negra. Mas, claro, o amor tem que prevalecer. Se o amor, que é essa compreensão, amar é compreender, entender, entende a negritude, vê os problemas e ainda é ativista como a gente, sabe nos defender, de novo voltando ao livro, proteger o nosso corpo, essa pessoa tem um valor. Se essa pessoa consegue fazer a nossa conexão com a África, essa pessoa tem o nosso valor. Porque embaixo da pele, a gente é a mesma coisa, né? Perfeito, muito bom. E é muito dito hoje que a nossa saúde, né, o tema é saúde masculina, é muito comentado que a saúde começa na criação, ou seja, a ambiência que os nossos pais criam para a gente já vai determinar até que ponto a gente é saudável, né? Então, quando se fala de pais e filhos, uma questão que perturba muitas pessoas é até que ponto a gente deve interferir nas escolhas dos filhos, na orientação dos nossos filhos. E eu percebo que, atualmente, 3 pautas são centrais nessa reflexão. A primeira delas é a orientação espiritual, se a gente vai escolher a religião dos nossos filhos ou não. A segunda questão é a orientação de gênero, se a gente vai, de alguma forma, tentar direcionar ou influenciar nossos filhos a serem hétero, que é o padrão, a heterossexualidade. E uma terceira questão é a escolha profissional. A gente vive um momento de crise, especialmente agora na pandemia, em que uma carreira, por exemplo, que geralmente faça menos dinheiro, mas uma carreira salariada, como uma pessoa que seja uma profissão que paga menos, os pais geralmente tendem a influenciar os filhos a serem engenheiro, médico, arquiteto e por aí vai. Como é que você enxerga isso? Você acha que o pai, né, os pais, devem interferir na direção que os filhos estão seguindo nessas 3 áreas, ou a criança deve ser completamente livre para se descobrir, seja de que forma for, ao longo da maturidade? Muito, muito boa a sua pergunta também, Humberto. Você sabe, o que eu penso sobre isso que você falou? A gente, claro, quer que nossos filhos sejam felizes, bem-sucedidos, não tenham dificuldades. Mas minha esposa tem uma frase que é muito, muito legal. Ela fala: ninguém escolhe o caminho mais difícil à toa. E aí eu estou falando do aspecto da opção sexual, né? Então, assim, ninguém escolhe ser gay. É o caminho mais difícil. Então, a pessoa, mesmo tendo as mesmas experiências, mesmo sendo filho do mesmo pai, da mesma mãe, lá na frente ela decide que ela prefere se relacionar com pessoas do mesmo sexo. E então, assim, é difícil da gente estabelecer o controle absoluto dessa situação, sabe, Roger? O que eu procuro construir para o Marte? Eu construí para o Marte baseado no respeito e no amor. Respeito no amor. E aí ele convivendo e percebendo o afeto, o carinho que eu tenho para a mãe dele, que é o dia a dia dele, ele vai fazer as opções dele de carreira, as opções dele sexual e a opção dele de religiosidade, por exemplo, né? É muito difícil a gente achar que a gente vai ter o controle dos nossos filhos durante a vida toda. Não vai ter. A gente pode botar nosso filho para estudar na melhor escola do mundo, achando que ele vai para Harvard e vai criar o novo Instagram. E ele decide ser outra coisa. Eu acho que o fundamento da minha criação é uma criação sem pressão, sem trazer traumas desnecessários para a criança, sem pressão. Então, assim,
Quando você me fala a opção sexual, a gente constrói ele para amar. Ele tem que gostar. Ele tem que ser carinhoso. Tem que ser afetivo. Tem que dar afeto. Se lá na frente ele fizer uma opção que talvez não era que eu imaginasse para ele, eu brigar, eu estou gerando conflito. Eu estou dando a opção para ele de um caminho que é difícil, por ele ser negro, que vai ser difícil, eu vou estar trazendo mais uma dificuldade para ele. Então, eu entendo, Humberto, respondendo a sua pergunta, que deve ser uma criação baseada nos conceitos de amor, afeto, carinho, negritude, africanidade, e aí lá na frente ele vai fazer as opções dele. Sem muita minha interferência. Por mais que seja difícil para a gente, pai, falar isso, eu acho que a gente vai interferir menos, vai poupar eles de sofrimento se a gente interferir menos. Muito bom. A nossa irmã Camila, ela perguntou quantas vezes o senhor indica o homem a ir o urologista, que o senhor comentou 2 vezes ao ano o jovem, né? Mas isso vale também ao homem maduro? Isso é importante. Então, vamos lá, aquele conceito. Como eu falei, o ideal é o homem ir ao urologista no momento da puberdade, tá? A primeira ida. Depois, a cada 2 anos, tá bom? O que acontece? Qual que é outra etapa crítica nesse momento nosso da saúde masculina? Depois que a gente passa dos 40, 45 anos de idade, tá? E aí a gente entra no contexto, já que é o contexto do câncer de próstata, dos problemas da próstata, que vale a pena a gente discutir bem sobre esse assunto. O câncer de próstata, Humberto, ele é mais comum na população negra, tá? A gente tem câncer de próstata 2 vezes mais do que a população branca, estatisticamente. Então, só para você ter ideia, a gente vai ter mais ou menos 65 mil casos de câncer de próstata no Brasil nesse ano. É essa incidência que está se mantendo, tá? E aí, quando a gente fala, por exemplo, de história familiar, no caso da gente negro, ainda é mais pertinente. Por quê? Quando você tem história familiar de parente de primeiro grau com câncer de próstata, você aumenta 2,5 vezes. Quando você tem 2 parentes de primeiro grau, você aumenta 3 vezes a chance de ter câncer de próstata. E aí a frequência da visita ao urologista muda bastante. Então, por exemplo, quando você tem um histórico de câncer de próstata na família, depois dos 45 anos de idade, você tem que procurar o urologista anualmente, tá? Perfeito. Então, se você não tiver histórico de câncer de próstata, essa conduta é individualizada, mas o ideal é que você procure pelo menos uma vez a cada 2 anos até os 70 anos de idade, tá? Então, assim, o que eu sugiro? A partir da puberdade, a cada 2 anos, a criança do sexo masculino, o adolescente ou adulto jovem deve ir para o urologista. Depois dos 40 anos de idade, individualizado, baseado na história familiar de câncer de próstata. Ótimo. Uma outra pergunta. Quando é indicada a reposição hormonal? Para que serve? Quando fazer e como fazer, né? Então, o que é isso, reposição hormonal? Beleza. Essa é uma pergunta bastante atual. O que a gente tem, Humberto? Depois dos 40, 45 anos de idade também é um marco na gente homem. 50% dos homens podem passar por um processo que chama declínio androgênio do envelhecimento masculino. Em resumo, nossa testosterona baixa a valores subfisiológicos, tá? O que a gente vai ter nesse cenário também, Humberto? A gente vai ter 50% dos homens que vai abaixar o nível de testosterona e não vão ter absolutamente nada, tá? Vão ter o libido preservado, vão ter as faculdades de, por exemplo, testosterona é um hormônio muito catabólico, então ajuda na qualidade do sono, na força muscular, no ânimo para o dia a dia. Então, depois dos 50 anos de idade, 50% dos homens, esse hormônio vai abaixar muito. Uhum. E aí é nesses homens que tem a baixa testosterona junto com sintomas que a gente vai fazer uma intervenção, que é a reposição de testosterona. A reposição de testosterona hoje masculina, ela é bem segura, tá? Então, os trabalhos mostram que não tem uma relação com câncer de próstata, como outrora a gente tinha preocupação. Respondendo a nossa irmã, então, a reposição hormonal hoje em dia a gente tem uma gama de formas de fazer. A gente tem através de uma testosterona tópica, que é um gel que a pessoa passa todo dia. A gente tem aplicações semanais, quinzenais ou a cada 3 semanas. Ou a gente tem outras moléculas ainda que são feitas a cada 3 meses. Mas, claro, não adianta ter só a testosterona baixa. É importante ter os sintomas. Então, de novo, é individualizado. O paciente às vezes chega, doutor, estou com a testosterona baixa, eu tenho que fazer reposição? A gente faz a anamnese e descobre que o homem está nas suas faculdades perfeitas. Não vai precisar fazer reposição.
É mais ou menos por aí. Perfeito, muito bom. Tem um comentário aqui do Luco bem interessante que ele fala: Doutor Ocê, ele realmente escuta o paciente, dá atenção e é diferenciado. Parabéns. Essa pergunta, esse comentário é interessante porque, na verdade, ele leva até uma pergunta, né? Por que é tão comum, né, essa frieza do médico de não se envolver, de tratar a gente como se fosse uma coisa? Isso é algo que se aprende na faculdade? Porque a gente vê que é tão constante. O senhor tem alguma ideia de por que isso acontece? De novo, Humberto, eu acho que isso é fruto da construção da pessoa, né? O caminho até a faculdade de medicina, como outras profissões, é um caminho muito duro, né? A gente estuda muito, a gente tem uma porta de entrada muito difícil, né? Eu não tive oportunidade de cotas, então minha dificuldade foi grande também. A gente entra na faculdade e aí, o que eu acho que é o detalhe da medicina? Você muito jovem ainda, às vezes adolescente, 18, 19 anos, você se depara com situações que exigem muita maturidade. Você tem dois caminhos a seguir. Você reflete, você volta para casa pensando naquilo, uma forma de agir, ou você simplesmente se esconde na carapaça de eu sou médico, então eu sou um insensível, o que você está me falando eu estou anotando e eu não estou conectando para entender o tanto que aquilo está te afligindo, que toda doença e todo problema de saúde, ninguém sai de casa para ir para o médico sem um grau mínimo de ansiedade. Então, assim, a gente precisa ser um pouco psicólogo, psiquiatra sempre. Desde o médico lá, radiologista, que é o médico que vai ficar atrás do computador dando laudo para o paciente, até o médico oncologista que vai cuidar de câncer. Então, essa construção que a gente tem na faculdade, se a gente não tiver uma base para entender a sensibilidade humana e saber que sempre vai ter um grau de ansiedade envolvida em qualquer problema de saúde, a gente se transveste dessa carapaça de que, ó, eu sou insensível porque lá quando eu tinha 18 anos eu vi abrir a barriga de alguém, então eu preciso ser durão. Então é mais ou menos por aí que eu acho que é o caminho dessa insensibilidade de alguns, não são todos, colegas médicos. Perfeito. Com relação à saúde, né, dessa relação que a gente estava conversando entre pai e filho, como você percebe que a gente deve interferir na vida do filho com relação a essa questão racial? Que eu vejo que mesmo pessoas militantes que estão aí anos de estrada no ativismo, existe uma dificuldade com relação a abordar questões raciais. Como você lê isso? A gente deve esperar surgirem os casos de racismo para problematizar e conversar sobre isso com os filhos? Ou, pelo contrário, a gente começa conversando antes de acontecer, para que quando aconteça eles já tenham uma estrutura para lidar com esses episódios? Eu, particularmente, Huberto, o que eu vou tentar fazer com uma arte, que eu acho que é o fundamento, é a gente trazer o problema antes, né? Como eu te falei, ele precisa ter certeza, se despertar de negritude, e isso é uma coisa que eu converso muito com a minha esposa também, tem que ser o mais precoce possível. Por quê? O nosso despertar de negritude, às vezes, por exemplo, no caso das mulheres, vai quando ela chega na adolescência e o cabelo dela não é liso como o cabelo da amiguinha da escola. O despertar de negritude às vezes vem quando o colega o menino negro sai para uma balada e ele vê todos os amigos dele ficar com alguém e ele não fica com ninguém. Por quê? Ele é feio? Claro que não. É porque a gente tem um racismo estrutural que coloca o negro numa posição em que é feio ter o cabelo para cima, é feio ter o nariz grande, é feio ter o lábio carnudo. Então, assim, eu particularmente, eu quero construir no meu filho, nos meus filhos, outros, se Deus quiser eu vou ter outros filhos negros, para trazer isso mais para eles, eu quero trazer para eles a problemática antes. Eu quero mostrar para eles que, muito provavelmente, ele vai precisar se vestir bem, porque senão ele vai andar na rua e ele precisa saber que 80% das abordagens policiais é em cima da gente, é no negro. Então Muito ele bom. precisa saber disso. Por quê? Independente da classe social que ele esteja, independente dos lugares que ele frequenta, ele precisa saber, de novo, proteger o corpo dele. Então, eu prefiro antecipar. Eu prefiro mostrar para ele
que, se ele sair na rua, ele tem mais chance de ser abordado. Lembrando o livro de Jamila, ele tem mais chance de ser preso, né? Então, assim, por qualquer motivo, ou por um motivo inexistente. Então, ele precisa saber disso. Ele precisa saber que esse é o mundo que a gente vive. Muito bom. E uma questão que surge adjacente a essa é com relação a essa fase escolar dos filhos, em que eles são pequenos. Eu vejo que muitos pais, especialmente os pais que têm uma ascensão social, eles se veem diante de um dilema, porque ou eu coloco meu filho numa escola particular, onde ele vai ser o único negro na sala, consequentemente, em tese, vai sofrer mais racismo, ou eu coloco ele numa escola pública ou de menor projeção social, onde haja uma mesclagem maior racial, onde haja mais alunos não brancos, né, junto com ele, e ele se sinta mais ambientado, mais confortável, né? E aí eu sempre converso, né, com pessoas que têm um poder aquisitivo maior e são negras, para ter esse retorno delas, o que elas refletiram sobre isso. Você já pensou sobre isso? Qual é a opção melhor para a educação do filho? Humberto, eu acho que você estava aqui em casa semana passada, bicho. Você teve alguma escuta aqui em casa, porque não é possível, cara. Assim, eu passei o final de semana inteiro conversando com a Sinara, minha esposa, disso semana passada. Você tinha alguma escuta aqui, porque não é possível, cara. Porque você leu o que a gente já está discutindo, claro, óbvio, né? A gente tem discutido bastante isso aqui em casa, Humberto. Eu particularmente, eu gostaria muito que o Martin tivesse a convivência com outras pessoas negras na escola. Essa possibilidade que ele tem de saber que esse sentimento que a gente tem, que eu passei algumas vezes, de você ser o único, isso às vezes te traz para baixo. É difícil lidar com isso às vezes, né? Você está naquela posição, você é o único. Gera uma ansiedade, uma cobrança importante. Então, o que eu tenho discutido com a Sinara e a nossa realidade, eu vou ser bem honesto com você, se a gente coloca numa escola, que aqui em Brasília a gente tem a possibilidade de colocar numa escola internacional, em que vai ter outras pessoas de outras etnias para trazer essa diversidade para dentro da cabeça dele, para ele ver outras pessoas negras. E, no final das contas, Humberto, a conclusão que a gente está chegando é que talvez, assim, na posição que a gente se encontra, isso vai ser mais prejudicial. Ele precisa, talvez, ter esse choque de realidade. Saber que, às vezes, a escola que a gente vai optar colocar ele pode se passar durante muito tempo ser o único aluno negro dentro da sala de aula. Ou que ele vai ter poucos negros. Eu acho que preparar, voltando àquele assunto dele, para o mundo e trazer uma vivência, um sofrimento para ele, que é o que ele vai viver. Se a gente blindar ele, por exemplo, colocar, como você falou, numa escola pública que teria perto aqui de casa, para ele ter uma convivência com mais negro, em determinado momento da vida dele ele vai ter um sofrimento. Então a gente vai estar retardando um sofrimento que vai chegar, né? Então, assim, como eu te falei há pouco, eu prefiro preparar ele para falar assim: Martin, você vai estar numa salinha que vai ter um monte de gente do cabelo diferente do seu, mas você deixa seu cabelo para cima, que é bonito mesmo para a gente, o cabelo tá para cima. Papai não tem, queria ter um monte assim para subir, bater no teto o cabelo assim, porque o bonito para a gente, assim, da nossa coisa, é ter o cabelo para cima, sabe? Sim, perfeito. Bom, o Instagram está dizendo que a gente tem 5 minutos, mas tem uma última pergunta que é meio técnica, que o nosso irmão Tiago Zemin fez aqui, que é se os remédios, né, os medicamentos para ereção, se eles realmente fazem mal, afetam o coração, ou se isso é uma lenda urbana? Perfeito, essa pergunta é importante. Você sabe, essas medicações para o coração, Beto, são as medicações muito seguras, tá? Você sabe que a descoberta das medicações responsáveis pela ereção, que ficaram muito famosos, o Viagra, o Cialis, essas moléculas todas, elas são medicações que inicialmente eram usadas para hipertensão pulmonar. Hipertensão pulmonar é uma consequência de uma alteração no coração, sendo bem simplista, tá? Então, só para entender, então foi através de um remédio usado para tratar um problema relacionado à insuficiência cardíaca que a gente chegou
Tô te ouvindo. Então, aquilo que eu te falei, existe um uso recreacional, a gente sabe que existe, né? Então, a pessoa toma um remédio para sair com uma namorada. Então, esse remédio é bem seguro. Só existe uma situação que não pode ser tomado, que é aquele paciente que toma uma medicação chamada isocordil ou monocordil, que é um vasodilatador como esses remédios. O resto, praticamente, são sem contraindicações. Só um último detalhe, Beto, só vou mostrar aqui o livro da minha prima, esse aqui, ó. Maíra Brito. Ah, perfeito. Obrigado, irmão. Muito bom. É, agora sim, agora as pessoas já podem conhecer para comprar. Eu te agradeço imensamente pelo teu tempo, pela disponibilidade em ajudar as pessoas que acompanharam a gente. Muito obrigado, doutor. Eu espero que a gente possa voltar a conversar futuramente. Foi uma das melhores conversas que nós tivemos no nosso coletivo até agora. Por isso, eu sou imensamente grato pelo teu tempo e disponibilidade. Ah, Humberto, eu quero muito, cara. Eu quero muito conversar com você, cara. Adorei, adorei te conhecer. Adorei ver o que você tem, sua página, seu filho lindo, cara, lindo. Beijo, beijo, beijo dele. E, por favor, vamos conversar mais, por favor. Com certeza, tamo junto. Um abraço, irmão. Um abraço, com Deus, irmão. Tchau. Tchau.